E Francisco. Acho que o Marcelo congelou, não é isso? Acho que, acho que temos essa questão aí da transmissão. O Marcelo vai coordenar hoje, mas acho que ele está fora do ar. Daqui a pouco ele volta. Então vou começar aqui hoje fazemos o segundo debate, né, da campanha para decano do CFCH, período de 2022 a 2026. Nós tivemos uma candidatura única, né, professor Vantuil Pereira. Então, conforme estabelecido, né, nas combinações para a campanha, o Vantuil tem aí 30 minutos para fazer uma exposição, né, as propostas, e a seguir a gente abre para o debate. O debate será feito na forma, as perguntas, né, na forma escrita, e nós aqui da organização vamos organizar essas questões e repassar para o Vantuil. Tá bom? Então, por favor, Vantuil. Boa tarde, professor Francisco Portugal. Boa tarde, organizadores desse encontro, desse debate. Queria primeiramente então agradecer à comissão eleitoral em todo, né, que proporcionou esse encontro. Agradecer também aos intérpretes de Libras, a equipe de interpretação de Libras, que vai nos possibilitar a tradução para a língua de Libras, né, língua brasileira de sinais. Eu sou o professor Vantuil, tenho 52 anos, estou usando uma camisa listrada. Ao fundo eu tenho a imagem de natureza, mais abaixo um sofá amarelo, e na parte superior esquerda 3 livros, e na direita um ukulele, mais abaixo e superior um violão. Essa candidatura, né, tem como mote uma construção coletiva, um esforço coletivo, cujo pano de fundo parte de algumas questões centrais. Primeiro, acho que todo mundo tem observado o ataque incessante sofrido pela universidade pública no Brasil, a universidade pública que tem passado por tentativas de controle, tentativas de cerceamento, tentativas de controle sobre a liberdade de cátedra, o que resulta na precarização e sucateamento da universidade. Embora esse sucateamento venha ocorrendo já há muito tempo, muito antes desses ataques mais virulentos, nos últimos tempos ele tem se desdobrado, o que tem levado à nossa precarização. Dificuldade de pagamento de uma série de contas, de contratação de serviços, garantia de segurança nos campos, por exemplo, nos campi, né, da UFRJ. A gente tem hoje uma limitação para a realização de concurso, né? O próprio teto dos gastos é um limitador que, embora tenha sido aprovado em governo anterior, nesse momento ele é um fator central para a nossa limitação. Ao mesmo tempo, esse ataque ele se desdobra, embora seja contra a ciência, contra a universidade pública no Brasil de modo geral, né? Ele é um ataque sem trégua contra a área de humanas, justamente aquela área onde se produz um pensamento crítico, se produz uma visão social acerca do campo científico, do conhecimento, que potencializa uma visão mais do todo, né, numa perspectiva humanizadora. Né? Então, esses 3 elementos são centrais para a gente olhar a conjuntura, entender e compreender um cenário no qual estamos pisando. Ao mesmo tempo, né, é preciso considerar que a universidade no Brasil, a universidade pública no Brasil, mas sobretudo a UFRJ, ela passou por profundas transformações nos últimos anos. Né? O nosso perfil discente, né, ele hoje é marcado por mais filhos, né, de trabalhadores, mais jovens pobres e negros. Né? Isso faz surge daí uma demanda por questões que a gente tem que enfrentar na universidade e, sobretudo, aqui no nosso centro, que possivelmente hoje tem um maior quantitativo de alunos pobres, negros e trabalhadores, né, nos colocam novos desafios
que é preciso a gente enfrentá-los, né? O primeiro é a necessidade de desenvolver, vocalizar, desenvolver e estar atentos à política de permanência, de acompanhamento desses jovens, né? Ao mesmo tempo, me parece importante, olhando esse aspecto geral também, a universidade e em especial o campo das humanas, em torno de temas como, né, temas normalmente negligenciados pela universidade, né, sexismo, o machismo, a homofobia, a transfobia, né, o racismo e a violência contra a mulher. A gente entende, e por fim, né, um aspecto que normalmente está periférico nesse debate, é o capacitismo e toda e qualquer forma de preconceito. Esse, para nós, é o pano de fundo de uma candidatura, que daqui a pouco eu vou desenvolver alguns aspectos mais gerais, mas esse é o pano de fundo que a gente entende ser importante tá pensando, tá discutindo, tá trazendo para um debate
conselho de centro, conselho diretor, né, abrir um diálogo articulando políticas de ensino, de graduação, né, de pós-graduação, pesquisa, produzindo, né, sempre que possível, espaços de reflexão, de discussão, né, e no caso do Conselho de Centro e do Conselho Diretor, que a gente possa estabelecer mecanismos, que eu vou desenvolver um pouco mais adiante, mecanismos facilitadores da relação na tomada de decisão. Acompanhar e fortalecer as ações de preservação, né, dos prédios históricos. Nós temos o CFCH, assim como o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, tem prédios históricos, né, no caso do CFCH, né, o Largo São Francisco e parte do Palácio Universitário, né, é preciso a gente acompanhar e fortalecer, né, a manutenção desses prédios. Hoje o prédio do Largo São Francisco é um prédio que tem diversos problemas, que requer intervenções, né? Só que é um prédio histórico que tem também algumas limitações, e nós nos propomos, enquanto decania, enquanto decano, né, acompanhar e fortalecer aquilo que for cabível a gente no sentido de reforma e manutenção desses prédios. Garantir a realização de um amplo debate, aqui é um aspecto central, se vincula ao primeiro que eu apontava, né? A realização de amplo debate nos assuntos relacionados ao conjunto da comunidade. A ideia aqui é a gente poder desenvolver, né, dentro dos limites do Conselho de Centro, né, garantir debates e encontros, espaços para as decisões que possam ampliar, por exemplo, a realização de reuniões do Conselho de Centro, possa chamar o corpo social, a comunidade, para refletir sobre grandes temas que envolvam a vida das pessoas que estão aqui, tanto no campo da Praia Vermelha, quanto no CAP, quanto no Largo São Francisco, né? Que a gente possa, então, garantir que o Conselho de Centro seja esse espaço de decisão, mas, ao mesmo tempo, sempre amplifique a participação da comunidade, né? Cito, por exemplo, alguns temas que estão na ordem do dia, né? Como o Vivo FRJ, como a discussão do EBSER. É preciso garantir que a comunidade opine, né? Que possa, inclusive, auxiliar, fomentar instrumentos para que os representantes nossos no Consune, no SEG, no CEPEG, no CEL, possam decidir a partir da visão da comunidade acadêmica. Articular e construir caminhos colaborativos entre as unidades para dar prosseguimento, né, a um novo modelo que passou a ser implantado na universidade, na centralização financeira, que a gente possa articular e garantir, né, em colaboração com as unidades, a forma de gasto, né, a forma de melhor uso das verbas das unidades, e que, sobretudo, a decania seja um facilitador desses gastos. Não está centralizando hoje, então ela precisa ter um diálogo, manter um diálogo com as unidades, garantindo um melhor aproveitamento das verbas. Articular e construir caminhos colaborativos entre as unidades para a realização de pregões. Isso é um desafio que a gente vem desde a gestão do São Marcelo, isso já está em curso, mas é preciso a gente aprimorar e avançar nesse processo. Dar prosseguimento à consolidação das práticas de governança, né? A gente tem, nessa atual gestão do São Marcelo, houve uma aproximação muito importante, frutuosa, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas com o Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas. Esse diálogo é fundamental e deve, do mesmo modelo que está hoje, se ampliar para a Prefeitura Universitária, para o Fórum de Ciência e Cultura, para aqueles que utilizam a Praia Vermelha. A gestão do São Marcelo nesse sentido foi muito importante. A gente pensa que é fundamental dar continuidade, manter o diálogo nosso, então com a Prefeitura, com o Fórum de Ciência e Cultura, né, com o EPLAN, que é um escritório de planejamento, de acompanhamento, e, sobretudo, esse diálogo que a gente tem que manter com o outro centro e que vive, né, que tem as suas instalações também na Praia Vermelha. Ao mesmo tempo, a gente entende ser importante apoiar e estimular, né, uma articulação entre as diversas licenciaturas e o CAP.
né? O Centro de Filosofia, ele é um centro que tem várias unidades com licenciatura, o IH, né, as ciências sociais com filosofia, ciências sociais, né, sociologia e ciência política. Aqui, né, na Praia Vermelha, com a educação, é fundamental que a gente faça uma articulação com o CAP e garanta, inclusive, para os alunos, isso vai ser um processo de construção, né, mas que garanta, por exemplo, que o ônibus da universidade garanta o transporte desses alunos para o colégio de aplicação. Esse é um processo que a gente vai iniciar, vai ser importante o diálogo com as unidades, com o CAP, com o IH, com o IFIX, com a educação, né? Esse ônibus vai ser importante, esse transporte se inicie, por exemplo, lá no Fundão e passe pelo centro da cidade, por exemplo, passe aqui na Praia Vermelha, articulando com o CAP. Esse é um processo que requer diálogo, ele passa pela PR6, passa por contratação, então é um diálogo que a gente pensa poder iniciar e que está num dado momento da nossa gestão a gente possa ter essa articulação de um ônibus de transporte para os alunos que tem na licenciatura seus estágios no colégio de aplicação. Apoiar, estimular e desenvolver em conjunto com as unidades políticas de acessibilidade em articulação com a DIRAC, né, visando a adaptação de prédios da Praia Vermelha, do Largo São Francisco e do CAP Lagoa e CAP Fundão. É fundamental, né, conforme eu disse, né, nós temos prédios históricos, mesmo alguns prédios mais novos, que eles não garantem a acessibilidade, né, não tem rampa, né, hoje o único prédio que tem uma estrutura para um cadeirante, por exemplo, é o Aulare. Né? No próprio palácio tem dificuldade de acesso, no prédio anexo tem dificuldade de acesso, né? O CAP também tem dificuldade de acesso, embora hoje o CAP tem uma rampa, né? Mas precisa a gente aprimorar isso. Então a gente pensa que essa discussão, né, ela também está em curso na atual gestão, mas é preciso a gente buscar soluções, sobretudo, por exemplo, no Palácio Universitário, que abriga duas unidades do centro, né, a educação e a escola de comunicação, além de poder acessar outros serviços, outras áreas de estudos ali no Palácio Universitário. Né. A gente pensa também ser importante o desenvolvimento, estímulo e apoio a ações de enfrentamento ao sexismo, racismo, LGBTfobia, né, e qualquer outra forma de preconceito. Aqui a gente entra naquele desenho que a gente falava da necessidade da universidade se adequar e passar a ter uma prática de enfrentamento a qualquer forma de preconceito. E a gente destaca aqui dois centrais que a gente entende ser fundamental para a gente ter uma política. E isso, inclusive, a gente está estudando a possibilidade de implantação, de criação de uma comissão, de duas comissões, né, uma comissão de inclusão que seja ampla, que represente diversos espectros de uma política de inclusão, e uma comissão de enfrentamento ao racismo, que a gente tem que ser, embora temas aproximados, mas a gente tem que ser ter um tema que requer uma atenção da nossa decania. É fundamental, então, que a universidade se adeque, porque não é mais admissível, dentro da nossa universidade, prática de racismo, manutenção de uma estrutura racista, aceitar a violência contra as mulheres, por visões sexistas. Então a gente entende ser a decania um espaço educativo e formulador de política, que possa chamar a comunidade dela articulada, né, para discutir, para debater e para formular políticas de enfrentamento, de inclusão, né, para que a gente possa então ampliar esse debate que vem, né, combinado com o debate das cotas raciais e cotas sociais, né, buscar uma maior interação entre a decania e as representações discentes. É importante que a decania dialogue, converse com os estudantes,
né? Eu sei que isso foi um esforço da atual gestão. A gente tem que ser fundamental que esse diálogo se amplifique. Nesse sentido, a gente vai medir esforços de buscar, né, ir aos CEAs, ir aos coletivos negros de estudantes, para abrir um diálogo, aproximar a decania, né, dos estudantes, das representações, do conjunto dos estudantes. Né? A gente tem que ser esse diálogo central para a gente fortalecer o nosso centro. Se a gente quer fortalecer a área, é fundamental que os alunos, né, os estudantes, eles conheçam o que é a decania, o papel da decania, o papel central que ela cumpre, por exemplo, na discussão da política de bolsas junto à estrutura superior, a discussão de cotas raciais na pós-graduação, né, a discussão de extensão, tudo isso passa pelo centro, porque ele é o articulador e é aquele que elege os representantes para os conselhos superiores. Né? É importante uma aproximação, a gente defende uma aproximação e maior interação do centro com os trabalhadores em educação. A gente vai também, não vamos medir esforços, dialogar, continuar o diálogo com os trabalhadores, né? Um diálogo permanente com os trabalhadores da decania, um diálogo permanente com os trabalhadores das unidades, respeitando, obviamente, a autonomia das unidades, mas é fundamental a gente poder abrir um diálogo, uma conversa sistemática, permanente com esses trabalhadores. A gente entende ser também importante, como eu falei de estudantes, né? A decania ela não desenvolve necessariamente política de permanência, mas ela é como uma estrutura intermediária, uma vocalização da necessária implementação de políticas de permanência. Então, nesse sentido, tem na decania, né, como vem sendo feito na atual gestão, um porta-voz, aquele que quer dialogar, que leva as demandas das unidades e, sobretudo, dos estudantes para os colegiados superiores. Né? E aí eu falava, por exemplo, da necessária vinculação da política de bolsas, e aqui articulando 3 tópicos. Né? A gente tem pensado, tem desenvolvido uma proposta, vamos abrir uma discussão no conselho, com o conjunto da comunidade, né? Mas é fundamental, por exemplo, a gente discutir a adoção de cotas raciais para as bolsas de IC, né? De iniciação científica. É importante a gente discutir e levar para os conselhos superiores, né, não só cotas para acesso, por exemplo, à pós-graduação, mas como debater, discutir cotas para adoção de bolsas de mestrado e doutorado. Né? Está para ser votado nos próximos dias, né, pelo CEPEG, né, a proposta de adoção de cotas obrigatórias para pós-graduação. A gente tem que ser importante vincular esse debate à questão das bolsas. Né? Mas não só as bolsas de mestrado e doutorado. É preciso a gente começar a discutir uma série de outras bolsas que possam garantir a permanência e o desenvolvimento de pesquisas. Né? Por isso que a gente fala em bolsa de iniciação científica, fala em residência. Né? Essa proposta já vem em curso na reitoria, mas acho que a gente tem que ser importante acelerar esse processo, né, para garantir que os nossos alunos não tenham evasão como a gente tem detectado nos últimos tempos. Né? Por fim, eu queria apontar, né, para encerrar essa parte da apresentação, né, apontando mais alguns tópicos para a gente fechar essa primeira parte. Primeiro, promover, né, no âmbito da decania, aqui articulando esse diálogo com os trabalhadores, né, isso especificamente no caso dos trabalhadores da decania, do prédio, né, da estrutura da decania, né, promover a realização de oitivas. Né, a gente pretende fazer semestralmente encontros entre a decania e os trabalhadores da decania, no caso da estrutura média, da própria estrutura média, não das unidades, né, que a gente possa ouvir os trabalhadores, dialogar com os trabalhadores num processo permanente de escuta, né, e não só de escuta, né, de entender as demandas e sempre que possível incorporar essas demandas que vierem dos trabalhadores. Né, apoiar as ações de consolidação do complexo de formação de professores. Né. O nosso centro ele tem hoje a Faculdade de Educação, o CAP e várias licenciaturas
que estão vinculados em articulação com o complexo. A gente entende ser fundamental, né, que a decania apoie, dê continuidade, dê continuidade ao apoio e, sobretudo, colabore naquilo que for possível e for pertinente no fortalecimento do complexo. Apoiar, e isso para a gente também é um termo estratégico, né? Apoiar e fortalecer o desenvolvimento da biblioteca do CSCH. Né? A biblioteca do CSCH que tem funcionários valorosos e que prestam serviços para além do CSCH, né? Alunos de RI, alunos de administração, de economia, que costumam frequentar a nossa biblioteca. A gente tem que ser importante o papel do fortalecimento, garantir, né? A atual gestão vem fazendo isso, garantir que não só os trabalhadores tenham condições de desenvolver o seu trabalho, como também ela continue sendo uma referência nossa, né, na UFRJ, uma referência para os alunos, né, no espaço de estudos. Né, a biblioteca hoje tem uma estrutura muito boa para os alunos de vários cursos, sobretudo no nosso centro, que a gente mantém essa estrutura. Por fim, a gente entende que desde a gestão do professor Levi, né, da segunda metade da gestão do professor Levi, né, mas sobretudo nos últimos anos, tem havido uma aproximação, uma preocupação da reitoria, né, mas do conjunto para além da reitoria, né, dos estudantes, da BCE, da própria estrutura média, de uma aproximação nossa do corpo permanente com os trabalhadores terceirizados. A gente entende que a decania, como já tinha feito, né, na atual gestão, cursos de alfabetização, a gente entende ser importante a aproximação, o diálogo nosso com esses trabalhadores terceirizados, que ao final e ao cabo garantem, né, uma parte boa da estrutura. Eu estou falando aqui do pessoal da limpeza, do pessoal da segurança. A gente entende ser esses trabalhadores que normalmente, frequentemente, são mulheres negras, né? A gente tem que ser fundamental nesse momento e, sobretudo, numa visão de áreas humanas que se atende para os direitos humanos, tem uma atenção para o diálogo, uma aproximação com esses trabalhadores, né? E na medida da legalidade, poder dar a eles uma garantia de seu trabalho pleno, de respeito, de reconhecimento do seu trabalho. Né? Por fim, e não menos importante, eu acho que o Marcelo já está ali para me falar que o meu tempo queimou. Né? Tem 5 minutos ainda, professor. Okay. Eu queria, né, aproveitar, não vou gastar os 5 minutos, espero não gastar. Eu queria anunciar a nossa equipe convidada. Todos sabem que a eleição do decano é feita só do decano, só o decano que é eleito. Ele escolhe, depois de consultar, ele escolhe depois há uma consulta junto ao Conselho de Centro, mas eu queria anunciar a equipe convidada para a nossa gestão, né, que felizmente já aceitou, o nosso professor aqui, colega, o professor Paulo Castro, que era da Escola de Comunicação, o nosso colega que também está aqui, o Luciano Prado, que vai ser, o Paulo Castro vai ser o nosso vice-decano, né? O Luciano Prado vai ser o nosso coordenador de integração de graduação. A professora Juliana Beatriz vai ser convidada para ser a nossa coordenadora de integração de pós-graduação e pesquisa. O professor Pedro Paulo é o nosso coordenador de integração de extensão. E a professora Rosa Pedro, a nossa superintendente acadêmica. Essa vai ser a equipe que a gente pretende, tão logo sejamos aprovados e indicados, né, nomeados, encaminhar para a nova gestão do CSCH. Né? É isso aí, Marcelo, primeira parte. Obrigado, professor. O senhor encerrou, ainda teria 3 minutos de apresentação. Tranquilo. Então, ok. Então a gente vai abrir aqui para as perguntas. Eu tinha colocado no chat, então vou reiterar. Aqueles que tiverem interesse em fazer pergunta, por favor, coloque no chat. Né? A gente já tem 2 perguntas aqui. Colocar no chat o nome, né, a categoria e a unidade a que pertence, e a pergunta propriamente para a gente poder repassar o professor Vantuil. A primeira pergunta, então, aqui no caso, é da Alice.
é estudante de Ciências Sociais, faz parte do DCE do UFRJ e do movimento Rua Juventude Anticapitalista. Aí a pergunta dela é a seguinte: este ano vai estar sendo bem desafiador para o UFRJ, com ataques vindos de todos os lados e o acirramento de uma disputa feita pelo grande capital sobre a nossa universidade, tendo como exemplo o Viva UFRJ, que prevê a cessão de diversos terrenos da UFRJ à iniciativa privada por 50 anos. Nós sabemos que as saídas que o grande capital apresenta servem aos seus interesses de obtenção de lucro e não ao projeto de universidade popularizada que acreditamos. Nesse sentido, gostaríamos de entender como se localiza a chapa com relação a esse debate, entendendo que há poucos meses a decania do CFCH votou a favor da abertura das negociações da UFRJ com a EBS-RH, que também expressa uma saída privatista para a gestão do nosso complexo hospitalar, fortemente repudiada pela comunidade acadêmica em 2013. Professor, quando quiser. Ok, Alice. Bom, deixa eu deixar clara a minha posição sobre tanto o Viva quanto a EDSER. Eu sou contrário à EDSER. Eu entendo que o serviço da Empresa Brasileira de Hospitais, né, ele é um serviço que eu já tive a oportunidade de começar de discutir, refletir, e venho fazendo, não pesquisa, mas lendo sobre o tema, tentando compreender de certo em outros lugares, né? Eu sou de Niterói, então aqui na UF, por exemplo, a EDSER administra o prédio, o Hospital Antônio Pedro, e tenho acompanhado aqui a experiência da EDSER em Niterói. Então, do ponto de vista do professor, do ponto de vista daquele que é o candidato decano, eu sou contrário à EDSER. Assim como, no caso do Viva UFRJ, eu vejo uma série de manchas, de coisas não ditas e que não estão claras, que é preciso primeiro esclarecer qual é a discussão que está sendo colocada sobre o Viva. Mas eu, de uma posição mais imediata, eu sou contrário ao Viva UFRJ, né? Acho que o diálogo não está sendo muito claro, muito transparente. Eu acho que esse tipo de discussão ele exige transparência, inclusive para a gente tomar posição. Nesse caso, não tem nem informações para a gente ter uma posição mais clara a esse respeito, né? Agora, dito isso, eu acho que qual é o lugar que cabe a decania? O decano, portanto, vai ter uma posição. Agora, eu acho que cabe à decania, conforme eu disse, com relação a garantir o debate, reflexão e uma amplitude do diálogo, né, da discussão do corpo social, cabe à decania chamar a comunidade em oitiva, em plenária, em discussão aberta, chamar então os estudantes, chamar o corpo técnico, chamar os docentes, para um debate, para a gente instrumentalizar a posição nossa do centro, que o centro tome uma posição, mas essa posição seja amplamente debatida, respeitada a pluralidade de vozes, de posições, respeitado, como eu digo, ouvir o contraditório, né? Respeitar as posições, e esse eu acho que deve ser o papel da decania, né? De garantir que haja um debate, que tenha uma discussão e que, tomada a decisão, a gente instrumentalize os representantes do centro no consumo, né? Para que, no caso dos dois temas, eles cheguem à decisão superior com os nossos representantes conhecendo a posição que o centro tomou a partir de uma ampla discussão, né? Então, por exemplo, eu acho que o centro ele pode garantir reuniões ampliadas, chamar a comunidade, né? Chamar os defensores da EDSER, do Viva UFRJ, chamar as posições em contrário, chamar especialista, né? Enfim, eu acho que esse é o papel da decania, né? E eu, conforme eu disse no tópico de princípios gerais,
né? Embora seja contra o Vivo FRJ, eu vou respeitar a posição da maioria. Eu não posso, tendo como princípio geral, falar que vou defender a decisão colegiada e dizer que vou. Não, aí porque tem alguma coisa diferente. Eu quero só chamar a atenção aqui, menos a posição que a gente vai encaminhar e, sobretudo, o método que a gente vai procurar perseguir em temas como estes. Eu acho que tanto o Viva como o EDSER são alguns temas. A gente pode ter pela frente os temas. Né? Temas que digam respeito à nossa vida no campus, né? Que digam respeito à universidade. Eu acho que nós temos que garantir, então, esse método. Mas eu sou contrário, então, a EDSER contrário ao Vivo FRJ. E, obviamente, vou encaminhar contra, né? Bem, pergunta respondida. Vamos para a próxima pergunta. Ela é do Murilo Mota, que é do NEP, DH. Quais os principais desafios espera encontrar como futuro decano? Quais as maiores dificuldades de um decano no CFCH? O programa de pós do NEP, de maneira pioneira, conta com cotas para travestis e pessoas trans. Você acha que há possibilidade dessa ideia se expandir para outras pós do CFCH e para o FRJ como um todo? Seu programa fala sobre isso? Bom, Murilo, a primeira coisa, eu acho que os desafios são imensos, né, Murilo? Você tem aí uma gama, quase todos esses tópicos que a gente apresentou são desafios que a gente tem e talvez o mais desafiador, o mais complicado é a questão financeira. Né? A gente tem uma limitação financeira, a gente recebeu ontem a notícia, né, eu e o Paulo estávamos caminhando ontem no campo, a boa notícia da chegada da equipe de segurança para garantir minimamente uma segurança ali no campus. Mas a gente tem desafio, por exemplo, para mim a questão mais desafiadora é a gente poder garantir que o prédio, né, que os prédios funcionem da melhor forma possível. Um dos problemas que a gente conversava no retorno presencial era se nós teríamos condições de ter um pleno funcionamento. E nesse momento nós sabemos que nós não temos. Né? O Aulário, por exemplo, está com problemas estruturais. Você tem uma precarização do chamado bingo, que é um espaço precarizado de sala de aula. Né? Você tem um problema do Palácio Universitário, que parte, né, que tem sala de aula lá que não está sendo utilizada. Então, a questão financeira é um dos grandes desafios. Agora, esse é o desafio estrutural, né, que a gente precisa pontuar. Tem uma segunda ordem de desafios que é o nosso próprio processo de reconhecer, que é a segunda parte da sua questão, né, eu queria vincular, que a gente, mesmo tendo problemas financeiros, a gente pode começar a adotar, encarar alguns desafios que independem da questão financeira, mas que historicamente têm mostrado um retrocesso, uma certa paralisia. Um deles, né, que é um tema que andou patinando quase 2 anos, foi, por exemplo, o debate de cotas raciais na pós-graduação. Quando você levanta a questão, né, que o NEP-DH ele foi junto com salvo engano, a filosofia, o segundo programa, né, a implantar cotas para pessoas travestis e trans, né, a gente entende ser importante abrir uma reflexão com os programas de pós-graduação, né, em que medida eles podem adotar políticas de cotas para além da questão racial. Nós sabemos, a atual resolução que impor na universidade, ela possibilita isso. Mas eu acho que é preciso a gente combinar esse debate para ampliar, né, abrir esse debate, porque eu quero destacar aqui o debate, né, é o papel da decania, né, de possibilitar que a gente discuta e quebre esses tabus. Né, e aí assim um diálogo com os programas de pós do nosso centro. Eu diria o seguinte, né, eu acho que tem alguns grupos aí chamados vulneráveis, né, que precisa a gente abrir uma discussão. Né? São as pessoas travestis trans, quilombolas,
pessoas com deficiência, que embora a lei obrigue, mas nem sempre é uma discussão muito tranquila, né? Então são temas que eu acho que a gente tem que, numa universidade que se propõe plural, numa universidade que vem se transformando, né, vem assistindo a transformação do seu corpo social, ela não pode ser uma universidade dos anos 80. Né? Ela tem que se adequar do ponto de vista da estrutura e do ponto de vista da face da construção do conhecimento, mas sobretudo uma universidade que receba essas pessoas. Né? Pessoas trans, travestis, negras, né? Pessoas com deficiência. Eu acho que é fundamental a gente adequar a universidade. E esse, aparentemente, é uma discussão simples, mas não é. Né? E aí, por exemplo, um outro tópico, né, que não cabe a decania, mas a gente vai, na medida do possível, começar a não só discutir, mas como implementar essa política, é a gente procurar ter uma representação de equidade de gênero e raça das nossas representações. Né? Um dos esforços que a gente tentou fazer para montar essa equipe convidada, meu desejo, meu sonho de consumo, era, por exemplo, que a gente tivesse 3 mulheres e 3 homens, né? Mais negros. Né? É fundamental que a gente tenha e que pratique isso. Né? Não fique o discurso. É claro que quando nós tentamos, é preciso convidar as pessoas a aceitarem, né? Mas ter a disposição de tentar fazer esse tipo de política que é fundamental. Não é mais aceitável que a universidade se feche para os grandes temas. E mais do que fechar, né, para discutir, todo mundo está disposto a discutir, mas passar a produzir uma prática condizente com a pluralidade. Né? Não é cotas, representação nas estruturas de poder da universidade, né? Representação nas estruturas de produção de conhecimento, então, portanto, mestrado, doutorado, docência, TAI. A gente tem que ser uma política que para além, né, das pessoas trans, a gente está olhando aí, lançando um olhar muito mais amplo, né? E obviamente, né, isso está implícito aí na questão, é que a gente cada vez se abra mais para os trabalhadores, para aquela parcela que não teria acesso a esse bem social que é a educação. Os trabalhadores pobres, né, os filhos dos trabalhadores. Obrigado, professor. No chat a gente não tem mais nenhuma pergunta. Vamos aguardar mais um pouquinho, só para ver se por um acaso alguém mais faz algum tipo de questionamento. Caso não faça, a gente vai para o encerramento do debate, né, para as considerações finais do professor Vantuil. Bem, ninguém se manifestou, então, a princípio, não teremos mais perguntas. Então, já vamos finalizando o debate. Professor Vantuil, então, 10 minutos para o encerramento, para as considerações finais, quando o senhor quiser. Ok. Bom, nessa parte final, eu queria me dirigir aos docentes, me dirigir aos trabalhadores de educação, aos PAI, me dirigir aos alunos discentes, meu corpo discente, lembrando da importância da votação, de votar, né, nos próximos dias 16, 17 e 18. Entendo que essa votação, essa eleição,
ela está acontecendo, inclusive, em vários centros, né, estão entrando no processo de escolha de seus decanos, e é um processo que antecede, para o ano que vem, a escolha do novo reitor, né, da reitoria. Entendo que essa eleição, considerando que estamos no ano de 2022, considerando que estamos há meses da eleição para presidente da República, né, considerando que a gente está num processo de ataque contra, né, a educação pública no Brasil, contra a universidade de maneira geral, né, eu entendo que o voto, a participação nesse processo eleitoral é muito mais do que uma participação, uma simples votação, né. Nós ganhamos o direito de escolher reitor em 1985. Né? Em 1985 nós escolhemos o professor Horácio Macedo, e a partir daquela eleição começamos a ter escolhas, a escolha para decano dos centros. Né? Isso é um exercício, é uma conquista daquelas pessoas que nos precederam, né? Pessoas que sofreram com a ditadura civil-militar, pessoas que por anos ficaram fora do processo político, né? Vários que durante a ditadura civil-militar morreram, foram torturados. Então o voto, a escolha de reitor e a escolha, consequentemente, das decanias, que vem no bojo disso, é uma conquista que a gente não pode abrir mão dela, sobretudo nesse contexto onde a tentativa de cerceamento, a tentativa de controle da universidade, a tentativa de frear a autonomia universitária está em marcha. Nesse sentido, votar para decano, votar para escolher um decano, para escolher um reitor, para escolher os nossos representantes dos conselhos, é muito mais do que um voto. Está aqui em questão, então, você, aluno, né, você discente, você trabalhador de educação, você professor, está em suas mãos o exercício da nossa autonomia universitária da forma mais plural possível, da forma mais democrática possível. Nesse sentido, eu queria fazer um chamamento nesse final de fala da importância, então, para você votar, da importância de você, ao receber o voto eletrônico, não titubear em ir lá, entrar, marcar o seu desejo, porque é uma manifestação justamente do nosso desejo de ser autogovernado, da nossa autonomia. Poucas instituições federais podem, da estrutura federal, podem escolher os seus representantes, e nós temos esse privilégio, que é uma conquista histórica. Então a gente não pode de forma alguma abrir mão dela. Nesse sentido que eu faço essa convocação. Por fim, eu citava a questão, falava aqui da questão das cotas, da questão dos desafios futuros. Eu sempre falava da questão geral que eu tinha apresentado, que nós tínhamos apresentado em gestão. A gente vai ter no futuro, nos próximos 4 anos, pela primeira vez, um decano negro no Centro de Filosofia e Ciências Humanas. E essa posição desse decano negro não é um mero acaso. A gente vai esperamos focalizar, tanto no centro quanto nos espaços de representação do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, a posição de um professor negro que sabe o papel histórico que ele vai cumprir, que ele pode cumprir, o papel que ele pode cumprir para chamar a universidade, para se pensar, para olhar para um novo projeto epistemológico que ela tem que enfrentar. Chamar a área de humanas para pensar os novos desafios relacionados a esse tema. E aqui, quando eu falo de questão racial, ele está associado à questão do gênero, vinculado à questão dos nossos colegas e irmãos LGBTs, QI, mais. Então a gente tem clareza do papel que a gente pode cumprir e que com certeza a gente vai cumprir, vocalizando projetos novos que estão inseridos na universidade, e que a gente não pode secundarizá-los.
ao mesmo tempo, combinar esses projetos aos desafios que a universidade tem pela frente. Né? Eu sempre tenho falado que não dá para desvincular esses grandes temas do desafio de ter uma universidade laica, plural, democrática, né? Uma universidade voltada para os trabalhadores. Esses temas não estão desconectados, né? Eles estão muito pelo contrário, né? Parte dos ataques que eles vêm sofrendo é em função da mudança de perfil. Então, nesse sentido, a gente tem clareza do nosso papel histórico, né? Nosso papel de vocalizar as ciências humanas como uma área com potencial para refletir junto às demais áreas a humanização dos trabalhadores, dos profissionais, das ciências. Né? Então, a gente tem que ser, então, um desafio permanente nos próximos 4 anos. Né? Então, nesse sentido, eu queria chamar vocês ao voto, né, da importância de votar e ter certeza que a gente vai ter uma decania, um decano situado, né, situado no sentido clássico do pensamento racial internacional, né, e situado no sentido de ter clareza de que é preciso a gente abrir a decania para audição, para ouvir, para dialogar, né, para reconhecer a pluralidade de vozes, a diversidade, que é um tema da nossa proposta de gestão, a ideia da diversidade que temos aqui no nosso centro, áreas tão distintas, mas ao mesmo tempo que tem um ponto em comum, que é o pensar o humano, que é o pensar a partir do humano, né? Que não necessariamente são vozes uníssonas, são plurais, diversas. Mas o nosso papel como decania, como aquele que vai integrar, é ter a capacidade de percepção, audição e, sobretudo, de incorporar questões. Nesse sentido, por exemplo, né, o nosso plano de gestão ele é muito esse desenho, de ter ouvido, ter conversado, ter dialogado com grupos, com grupos de pesquisa, com docentes, com trabalhadores de educação, com discente, com o corpo docente. Nesse sentido que a gente tem que ser um modelo de decania, né, que a gente, num certo sentido de continuidade ao trabalho da professora Sueli, do professor Marcelo, professora Lília, mas sobretudo dando um salto qualitativo para essa nova realidade que a universidade está vivendo no campus. Um campus que qualquer um que andar por ele, sobretudo no CSH, vai ter que estar mais preto, tem mais pobres, né? E que é preciso, então, a gente estar aberto e dar um passo no sentido de termos políticas que digam respeito a essa nova realidade. Nesse sentido, eu queria chamá-los ao voto, a importância de participação, né? A importância de estarem lá marcando o xizinho da célula. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Então, depois dessas considerações finais do professor Vantuil, a gente vai encerrar o nosso debate, lembrando sempre a todos que as eleições para decano estão marcadas para os dias 16 a 18 de maio, e elas acontecerão online. Ainda teremos mais uma rodada de debates, que acontecerá nessa quinta-feira, dia 12, às 18 horas, também online nesse mesmo endereço. Havendo qualquer mudança, nós vamos dar ampla divulgação a todos. E encerrando esse debate, queria agradecer novamente ao professor Vantuil pela participação, agradecer aos integrantes da comissão de eleição, agradecer a todos os participantes e aquele agradecimento também especial para os intérpretes de Libra, que estão ajudando a gente para conseguir fazer essa divulgação para atingir o máximo de pessoas possíveis. Então, vamos encerrar aqui o debate. O professor Francisco vai encerrar